A paz do Senhor, né? Hoje eu vou estar falando, né, sobre Na verdade, assim, a gente vai estar meditando, né, na palavra do Senhor sobre o que é conversa e o que é fofoca, né? Então, como vocês podem ver, né, tem um texto básico, né, para leitura e meditação, né, para que vocês possam pegar na Bíblia. Tem um texto devocional, eu não vou ler para que o vídeo, né, não fique muito extenso, mas eu vou estar lendo aqui, né, Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, né? Aqui fala, né, ao estudar esta lição, você terá condições de entender sobre o poder da língua e o poder da língua, né, e fazer bom uso das palavras, né? Aí aqui assim tem um programa diário, né, para você estar meditando, né, de segunda, né, a domingo, né? Todos os dias tem um trecho da Bíblia, né, sobre, né, o que a gente vai estar estudando, abordando agora. Conversa ou fofoca? Eis a questão. Estamos diante de um assunto tão comum entre nós, evangélicos, mas ao mesmo tempo tão negligenciado em nossas escolas bíblicas. Sendo assim, pensemos sobre os perigos e males que uma conversa maldosa pode causar ao povo de Deus e ao testemunho da Igreja do Senhor Jesus no mundo. Algumas pessoas já escreveram sobre o poder do mau uso da palavra, né? No caso, que é a língua, né? A língua só tem 8 centímetros de comprimento, mas consegue matar um homem de 2 metros de altura, né? Como a gente pode dizer, né? Que todo mundo já ouviu falar, né, sobre isso, né? Que o órgão, né, que mais gera pecado, né, é a nossa língua. E cuidado para que sua língua não corte o seu próprio pescoço. Então, assim, são provérbios usados no nosso dia a dia, mas que se realmente a gente levar a sério, a gente se previne, né? A gente se protege, porque às vezes o que você fala pode voltar contra você mesmo, né? Vamos ver que a Bíblia diz sobre o mau uso da língua? A morte e a vida estão no poder da língua. Na boca dos perversos mora a violência. Crie o seu próprio provérbio sobre o poder do mau uso da palavra usando o espaço abaixo. Né? Que provérbio? Eu diria assim, que tudo que se diz, volta. Então, se você fala coisas boas, retorna coisas boas para você. Se você fala coisas ruins voltam para você. Agora, crie o seu próprio provérbio, ok? Vamos ver alguns males causados pelo poder da palavra quando a usamos com a intenção de prejudicar ou denegrir a imagem de alguém. A língua pode afastar as pessoas. Por esse motivo, tomemos muito cuidado com o que pensamos, pois a nossa vida é dirigida pelos pensamentos verbalizados. É incrível a diferença que uma simples palavra ou ação faz em nossa vida. Como, com pouco esforço, podemos aliviar o fardo daqueles que estão carregando o peso do mundo ou torná-lo ainda mais pesado. Vejamos alguns motivos que têm levado as pessoas a se afastar uma das outras. O mau uso das palavras, boa parte dos problemas, né,
de relacionamentos que surgem dentro das nossas igrejas e fora dela também, tem origem na falta de cuidado com o que falamos. Eu digo também que e como falamos, né? Somos muito rápidos em abrir nossa boca e acabamos negligenciando a sabedoria que existe em refletir antes de falar. Você pode pensar em palavras que já disse que machucaram profundamente alguém? Eu acredito que quem esteja vendo, assistindo esse vídeo também. Você se lembra de alguma vez em que uma simples palavra de encorajamento provocou a cura de feridas profundas? Também lembro. Assim como eu disse e como já me disseram, que fez total diferença. Lembre-se do que Tiago fala sobre o poder da língua para destruir ou sarar. O mau efeito das palavras. As palavras têm o poder de criar situações, de modificar ambientes, de alegrar, de entristecer, de aproximar ou afastar as pessoas. Podem significar a valorização de alguém ou a sua completa desmoralização. Nossas palavras têm poder incrível para dar vida ou morte. Podem ser placas sinalizando o caminho para a vida eterna ou podem encaminhar pessoas direto para o inferno. O mau controle das palavras. Desculpa, gente. Esqueci, sempre esqueço. Mas assim, voltemos, né, que a gente não perca aqui, né, no nosso estudo bíblico. Né? Então, falando sobre o mau controle das palavras. Se deixarmos as palavras saírem sem qualquer tipo de controle, poderemos nos arrepender logo depois, né? Uma vez faladas, as palavras percorrem os seus próprios caminhos, né? Saem do nosso controle e produzem efeitos para os quais não estamos preparados. E isso é uma grande verdade, né? Às vezes, assim, numa hora assim, de explosão, uma hora que a gente escuta algo, né? A gente não para, né? Para pensar e a gente acaba, né, falando. E nisso que a gente fala, às vezes, muitas das vezes, não tem mais como voltar atrás. Você já falou, né? Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado com o que a gente fala e para quem a gente fala. Tenha cuidado com o que você diz, pois as suas palavras podem pode estar distanciando os irmãos uns dos outros. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que a gente possa ter isso na nossa mente, no nosso coração, né? Porque, assim, ninguém está livre disso, né? Às vezes a gente acha que a gente, né, tá conversando, que a gente está falando algo, né, com aquela pessoa, mas, de repente, uma palavra, né, dita numa hora errada, né, aí o outro já interpreta de forma errada e, assim, acaba, né, tendo afastamento, a pessoa te julga de uma forma errada. Então, assim, realmente a gente deve se preocupar muito, porque a palavra tem um poder de persuasão muito grande. A língua pode dificultar a reaproximação das pessoas. Algo muito dentro das nossas igrejas são comentários a respeito de atitudes que outros irmãos tomaram ou de algo que porventura ouviram e não souberam guardar para si. Essa prática é tradicionalmente chamada de fofoca. Podemos relacionar alguns fatores promovidos pela fofoca que dificultam a reaproximação das pessoas. Provoca
discórdia entre irmãos, né? Paulo, em 1 Timóteo, né, assim, capítulo 5, né, do versículo 11 ao 13, né, condenou a atitude das viúvas novas, né, pelas suas leviandades e vida ociosa. Saiam de casa em casa falando o que não deviam, provocando a discórdia entre os irmãos. Não se está criticando as mulheres da igreja. Nem Paulo, né, aplicando a mensagem para nossos dias atuais, né, porque o que está na Bíblia, irmãos, né, serve para os nossos dias atuais. É tão perfeito, Deus é tão perfeito que quando Ele deixou, né, a Escritura para nós, né, Ele já sabia, né? Então tudo que está escrito, né, nos serve para o tempo que a gente vive, para a nossa realidade de hoje, né? Então, assim, ele estava tão somente advertindo a Timóteo que tomasse cuidado com algumas viúvas que não estavam aproveitando com sabedoria o tempo ocioso. Então, você deve procurar encorajar pelo menos uma pessoa hoje com palavras sinceras de graça. O ensino do sábio é a fonte de vida para que se evitem os laços da morte. A fofoca provoca desconfiança entre os irmãos. Fofoca nada mais é do que relatar algum fato que vimos ou ouvimos de terceiros que pode trazer constrangimentos. Ela é capaz de causar grandes estragos no meio em que vivemos, tanto para quem se utiliza dessa prática, né, perdendo a confiança dos irmãos, como para a pessoa referida, né? Porque o que acontece, às vezes a gente, né, alguém nos diz algo, né, e a gente vai e conversa, numa conversa, né, com uma outra pessoa, né, normal e tudo, aí aquela pessoa, né, já gera a fofoca. Aí que tá a diferença da conversa para fofoca, né? Quando a pessoa tem aquela não sei se é uma maldade, mas enfim, ela sabe que vai gerar um constrangimento, ela sabe as causas, mas mesmo assim ela passa adiante. Cuidado, né? O dano que a fofoca causa é incalculável. A mensagem é clara: evite pessoas que fofocam. Somente um tolo se cerca de pessoas que se divertem com os problemas dos outros. Cuidado, você pode ser a sobremesa. Eu gostei muito desse tema, eu estou abordando esse tema, porque assim, eu já fui uma pessoa referida no meio de uma fofoca. Eu já senti a causa de uma fofoca. Digamos que eu já fui meio que a sobremesa, né? Porque às vezes a gente escuta e a gente vai conversar com alguém, né, que a gente acha que confia, pensando que ali vai morrer o assunto. E aí essa pessoa acaba gerando, né, esse assunto, né, repassando para outras pessoas, até com outras palavras. Então, assim, aí a gente acaba ficando mal, né, porque a princípio, né, a gente, de repente, no caso, eu não tinha esse objetivo de gerar fofoca, simplesmente eu tive, a princípio, eu queria desabafar, né, sobre algo que me disseram, e aí de repente, né, eu confiei na pessoa errada. Então a gente realmente tem que se atentar, né, para tudo que a gente diz, para quem a gente diz e como a gente diz. Porque depois a pessoa que de repente me falou, né, eu acabo causando mágoa nela, né, fico magoada também. E
precisamos evitar isso. Dentro das igrejas, principalmente, e fora delas mais ainda, né? Eu digo assim, porque dentro da igreja a gente tem que evitar, viu alguma coisa de errado, né? Chega até mesmo para a pessoa e conversa e fala. Se não for falar diretamente para a pessoa, não fale para qualquer um, né? Porque pode estar gerando uma fofoca, você pode estar no meio, pode estar magoando a outra pessoa, e isso tudo a gente tem que se preocupar, né? Quantos irmãos vivem magoados por causa de comentários maldosos? Quantos, né? Então, assim, Paulo exorta que toda amargura seja retirada de nosso coração. Eu não vou ser hipócrita, porque muitas das vezes, né, eu já fiquei magoada, né, por causa de comentários assim, né, que você vê que a pessoa faz maldosamente, né, mas assim, ao mesmo tempo ali, eu tento me pegar com Deus, sabe, para Deus tirar aquilo do meu coração, para que realmente, entendeu, essa mágoa passe e que o assunto seja esquecido e que a gente não alimente, né, essa fofoca, né, essa conversa maldita. Pedro, de igual modo, exorta ao arrependimento quando estamos cheios de amargura. O último pecado abominável de uma lista de 7 em Provérbios, né, 6, 16 a 19, o que semeia contendas entre irmãos. A fofoca é uma das principais causas de contendas. Mais 2 versículos semelhantes em Provérbios advertem contra a atração fatal da fofoca, né, que é Provérbios 18, né, 8, né, 26 e 22. Aplicação, né? Podemos evitar, como a gente, né, tentar evitar esse mal, né, no nosso dia a dia, né, na nossa realidade de hoje. Podemos evitar esse mal através de conversas saudáveis, edificantes, através de cultivo de uma vida espiritual autêntica e da consagração e santificação dos nossos lábios. Ora, a língua é fogo. Jesus, em seu sermão do monte, falando a respeito da língua, disse que o culto de adoração deve ser interrompido se você estiver diante do altar e lembrar-se de que insultou, falou mal ou menosprezou um irmão. Você deve deixar a oferta perante o altar e ir primeiro se reconciliar com seu irmão, depois ofertar, né? Olha bem, né? Você deve deixar a oferta perante o altar, mas isso primeiro você precisa se reconciliar com seu irmão. Como não estamos livres disso, então o que fazemos? Então, se nós erramos, que a gente possa, entendeu, se arrepender e consertar o nosso erro, né? É por isso que temos que tomar muito cuidado com a fofoca, pois a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Ela contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tanto é que, assim, o órgão favorito do diabo é a língua, né? E para destruir uma pessoa, uma família, a igreja. E se a gente não se atentar para esta verdade, podemos cair e feio. Temos que depender da graça de Deus e não da nossa força. Ou poderemos causar a desgraça de um irmão com o mau uso da nossa língua. Controlar a língua. Como controlar a língua, né? Você pode estar disposto a controlar a língua pelo bem do corpo, né, de Cristo,
qualquer coisa de valor tem preço alto, né? O autor da epístola, né, aos Hebreus fala sobre o sacrifício que podemos oferecer por meio de Jesus. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, e ainda o Salmo, né, capítulo 19, né, versículo 14, né, dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que a gente tenha isso em nosso coração. Aí tem uma oração, né? Então vamos fechar com essa oração. Pai, que minhas palavras atraiam pessoas para ti. Ajuda-me a ser mais sensível às necessidades daqueles ao meu redor. Mostra-me como usar a minha língua para encorajar e nunca desanimar. Pai, ajuda-me a achar força em ti quando sou atingido por palavras afiadas. Pai, a minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os teus lábios, toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar. Amém. Que assim seja. Que Deus possa não somente usar os meus lábios, mas como os seus lábios, para que a gente possa somente encorajar, né? Que nossos lábios não sejam atingidos por palavras, né, maldosas, e que se por algum vacilo nosso, né, a gente falar algo que possa ter gerado, né, uma conversa maldita, uma fofoca, que a gente possa se retratar com o nosso irmão, né? Isso não é vergonha, isso é uma atitude muito nobre, tá? Então, eu espero que vocês tenham, né, gostado dessa mensagem. Essa mensagem serve para mim, para você, acho que para todos nós, para que possamos, né, vigiar no nosso dia a dia tudo que a gente diz. Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.